do século XIX, Napoleão Bonaparte observava seus inimigos abandonarem as colinas de Austerlitz para caírem em uma armadilha mortal. Ele proferiu uma máxima que hoje ecoa nos corredores de mármore de Pequim: nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Enquanto os mísseis americanos cruzavam o céu do Irã, Washington acreditava estar enviando uma mensagem de supremacia. Para o governo Trump, esta guerra era a prova definitiva de que o controle dos Estados Unidos sobre o fluxo de energia mundial tornaria a China vulnerável e submissa. Mas para os estrategistas chineses, o que o mundo testemunhou não foi força, foi o início de um erro de cálculo histórico. Diplomatas e especialistas em Pequim, ouvidos em segredo, são unânimes. Os Estados Unidos entraram no Irã porque sentem seu poder diminuindo. É o paradoxo do império. Quanto menos influência política você tem, mais força bruta você precisa usar para ser notado. Assim como a Grã-Bretanha no século XIX, a formidável demonstração de força militar americana contrasta agora com uma falta absoluta de moderação e estratégia. O presidente Donald Trump ignorou os conselhos de seus generais e especialistas. A arrogância de Washington residia na crença de que a guerra intimidaria a ascensão chinesa. Mas a realidade é irônica. A agressão americana validou, em um único mês, a obsessão de Xi Jinping pela segurança em detrimento do crescimento. O que os Estados Unidos chamam de dissuasão, a China chama de declínio acelerado. Enquanto isso, a China permanece à margem, silenciosa, protegida pela máxima de Napoleão: não precisando disparar um único tiro, eles só precisam esperar que os Estados Unidos terminem de se destruir sozinhos. Enquanto o Ocidente observa o preço do barril de petróleo oscilar a cada tweet de Washington, Xi Jinping permanece imperturbável. Isso não é sorte, é engenharia de Estado. A China criou uma reserva estratégica monumental: 1,3 bilhão de barris de petróleo bruto, estocados silenciosamente em cavidades subterrâneas e portos fortificados. É o suficiente para manter a máquina chinesa pulsando por meses ou até anos, mesmo que o Estreito de Hormuz continue fechado. Mas o plano vai além do petróleo. Pequim diversificou sua matriz energética para fontes nucleares, solares e eólicas com uma velocidade agressiva, mantendo o carvão doméstico como uma reserva de emergência. Eles se prepararam para o fechamento dos pontos de estrangulamento. Enquanto os aliados dos Estados Unidos pagam a conta da impulsividade de Trump com energia cara, a China observa a tempestade de dentro de um abrigo fortificado. A verdadeira arma de Xi Jinping não queima combustível. Ela brilha em telas e corre por cabos farmacêuticos. A China agora domina o fornecimento global de terras raras, vitais para a tecnologia verde e militar do próprio Pentágono. Mais do que isso, Pequim buscou novos pontos de pressão, controlando moléculas farmacêuticas vitais e a logística global. A mensagem de Xi Jinping para o mundo é clara: se os Estados Unidos controlam o passado por meio do petróleo, a China controla o futuro por meio dos semicondutores, a computação quântica e a biotecnologia. Ao atacar o Irã para intimidar a China, os Estados Unidos podem ter acabado de trancar a porta da própria armadilha. Enquanto Washington gasta seu capital político e trilhões de dólares tentando remodelar o Oriente Médio à força, Pequim prepara os contratos. No mundo da geopolítica real, a paz não é apenas um ideal humanitário, é uma oportunidade de mercado. A China pratica o que os analistas chamam de diplomacia do cinismo. Na prática, isso significa que enquanto os Estados Unidos são vistos como um aliado impulsivo e instável, que muda de estratégia a cada eleição, a China é previsível. Eles não perguntam sobre valores ou ideologia, eles perguntam sobre logística e infraestrutura. Para as nações do Golfo e para um Irã devastado, a mão estendida de Pequim, carregada de tecnologia verde, baterias e infraestrutura de reconstrução, parece muito mais segura do que o punho fechado de Washington. Mas o verdadeiro prêmio está além do asfalto e do concreto. A guerra no Irã abriu a janela que a China esperava para desferir seu golpe mais profundo: a desnuclearização do dólar. Durante esses 14 dias de pausa forçada, a China não enviou apenas diplomatas. Ela acelerou a implementação de sistemas de pagamento alternativos. O objetivo é claro: garantir que o petróleo do futuro seja negociado em yuans e não em dólares. Se Pequim conseguir tornar o dólar irrelevante no comércio de energia, os porta-aviões americanos se tornarão relíquias caras de um império que perdeu sua principal arma: a supremacia do capital financeiro. O ápice dessa estratégia está marcado para a cúpula em Pequim, em maio. Enfraquecido, isolado por aliados e atolado em uma guerra terrestre sem fim no Irã,
Donald Trump chegará à mesa de negociações com Xi Jinping em uma posição de vulnerabilidade sem precedentes. Os estrategistas chineses já têm a lista de exigências pronta: o fim das tarifas, o recuo nos controles de exportação de chips e, o mais importante, uma mudança na postura americana sobre Taiwan. A China está usando o Irã como um ímã para atrair a atenção militar dos Estados Unidos, enquanto ela mesma redesenha silenciosamente o mapa do Pacífico. O acordo do século que Trump tanto deseja pode acabar sendo, na verdade, a assinatura da sua própria rendição estratégica. Quem você acha que vai sair na frente? A estratégia chinesa parece perfeita, mas ela carrega um ponto cego perigoso. Pequim prosperou durante décadas sob as regras que os Estados Unidos criaram e mantiveram. A ordem global, por mais imperfeita que fosse, garantiu o fluxo das exportações que sustentam o Partido Comunista. O que aconteceria se os Estados Unidos decidirem que não querem mais manter esse tabuleiro? Se Washington abraçar o caos e se tornar uma potência desonesta, destruindo a própria ordem mundial em vez de cedê-la? A China é uma estrutura sólida, mas envelhecida e rígida. Em um planeta mergulhado na anarquia total, a cautela de Xi Jinping pode se tornar sua maior fraqueza. Trump fala em uma pausa de 14 dias. A China fala em um novo século. Mas a verdade é que ninguém sabe o que acontecerá no 15º dia. O que está em jogo no Irã não é apenas o controle de um regime ou de um programa nuclear. É o teste final de uma teoria, a de que os impérios não morrem por invasão, mas por exaustão e erros de cálculo. Enquanto os mísseis silenciados aguardam o fim da trégua, o relógio em Pequim continua correndo. E ele não está marcando o tempo para a paz, mas o tempo para a sucessão. A pergunta não é mais se o mundo vai mudar. A pergunta é: quem você acredita que estará no controle quando o silêncio acabar? Eu sou o Victor Hale, e este é o canal Verdades Ocultas Doc.